Vamos para mais uma aula aí no Godoy Flix e hoje a gente vai começar a série sobre técnicas avançadas, né? Pela técnica avançada que eu mais utilizo, eu utilizo em todos os alunos, tá? Iniciante, intermediário, avançado, atleta, extraterrestre, eu uso em todos. É a progressão de carga, que é o método pirâmide crescente, tá bom? Eu uso em todos e hoje a gente vai abordar esse método. As aulas vão ser lançadas dessas técnicas avançadas alternando com outras aulas, tá? São muitas técnicas, se eu fizer uma série só disso aí, vai ser 30 aulas consecutivas só de técnica avançada e vai sugar, vai acabar limitando, abordar outros temas que muita gente pede aqui. Então eu vou alternando e vou incrementando. Eu vou começar pelas técnicas que eu mais utilizo e a aplicabilidade delas, e aí a gente vai falando, caso alguém tiver interesse. Se surgir muito interesse por uma técnica específica, mesmo que eu não utilize muito, eu falo sobre ela, tá? Hoje eu resolvi começar por uma que eu uso muito, que é método pirâmide crescente, né? Progressão de carga. O que se baseia nesse método? O próprio nome já diz, progressão de carga. Você vai evoluir a carga de série a série, no mesmo exercício. E eu vou falar sobre isso aí. Quais as vantagens dessa progressão de carga? As principais vantagens é aumento de força dentro da faixa de repetições. Você não quer dizer que você vai aumentar a força bruta total do 1RM. Você pode aumentar? Pode. Mas, por exemplo, vamos supor que você está progredindo carga. Uma série você faz de 10 a 12 repetições, a outra de 8 a 10 e assim por diante. Conforme você vai progredindo carga de série a série, daqui 2, 3, 4 semanas, você vai notar que você está pegando mais peso para a mesma faixa de repetições. Ou seja, você está construindo força dentro dessa faixa de repetição, dentro desse RM. E isso também é ganho de força. Isso não quer dizer que às vezes vai refletir muito na força bruta de 1RM, de uma repetição máxima. Vai refletir? Vai. Talvez não seja tão significativo, mas o importante é que a carga está sendo evoluída dentro das séries daquele movimento, tá bom? A gente também, consequentemente, tem um aumento da intensidade. Por quê? Se a gente progride a carga, a intensidade sobe. Por quê? O que é intensidade? Intensidade nada mais é do que porcentagem de 1RM. Onde 1RM é 100%. Ou seja, a intensidade de carga, a intensidade no treinamento é baseada na carga também, baseada no 1RM. Ou seja, uma repetição máxima é 100% de 1RM. Aí vamos supor que 90% vai dar cerca de 8 não, né? Vai dar cerca de 6 RM, 6 repetições máximas com 90%. 85% vai dar uma média de... Vamos aí, colocar invertido aqui. 85% vai dar uma média de 8 repetições, mais ou menos, 8 RM. 80% pode dar uma média de 10 repetições. 70% pode dar uma média de 12 repetições. Então, a gente tem essa questão de pirâmide aqui, né? É lógico que às vezes pode ser um pouquinho mais, um pouco menos, é só uma média. 80% de 1RM vai ficar de 8 a 10 repetições máximas. 70% vai ficar de cerca de 12, 13 repetições máximas. Então a gente tem essa porcentagem aqui, beleza? Quanto menor a porcentagem, menor a intensidade. Ou seja, quanto mais repetições você consegue fazer em uma série, menor a intensidade. Quanto menos repetições você consegue fazer em uma série, maior a intensidade. Uma repetição máxima, uma repetição dinâmica, direta, né, onde você só consegue executar uma vez com aquela carga, a segunda você vai falhar, não vai conseguir movimentar a carga, isso se chama uma repetição máxima 100% da intensidade, tá? Então a gente tem um aumento da força, o aumento da intensidade com esse método no passar das séries, e a gente também tem um aumento da hipertrofia, tá? Então a gente tem um favorecimento da hipertrofia porque a gente está gerando mais tensão graças ao aumento de carga. Se a gente tem progressão de carga, a gente vai gerando aumento de tensão desde que essa progressão de carga fique dentro de 1 a 5 repetições antes da falha ou na falha. Não necessariamente você precisa falhar nas séries, tá? Você pode ficar de 1 a 5 repetições antes da falha concêntrica de movimento. Ou seja, antes que você, por exemplo, está fazendo um supino, a falha concêntrica é quando você não consegue mais levantar o peso com uma boa execução. Já começa a roubar. Isso é falha concêntrica. Você pode ficar de 1 a 5 repetições antes da falha que você vai ter uma boa sensação da hipertrofia e também um aumento de força. Tá? A gente tem a questão de fadiga central. Como ela fica?
Hoje se fala muito em fadiga central, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas falando sobre fadiga central como se fosse fácil atingir essa fadiga central, mas na realidade não é tão simples assim. A fadiga central é quando a gente não tem uma boa sinalização aferente e eferente, ou seja, uma boa sinapse, um bom estímulo neural para a contração muscular, onde a gente fica desgastado, principalmente o sistema nervoso central ali, que leva essa sinalização ali para as periferias, para os músculos, tá bom? Quando a gente tem essa fadiga central, a gente tem essa falha de levar essa sinalização ao ponto de gerar estímulo no motoneurônio ali, na unidade motora, para ter a contração muscular. Só que não é tão simples atingir essa falha, tá? Você vai atingir essa falha central, essa fadiga central, quando você tem um acúmulo de treinamento muito grande, pouco descanso, principalmente pouco descanso entre as séries, pouco descanso entre os treinos, um suporte nutricional muito falho, então você pode acarretar uma fadiga central um pouco mais rápida. Obviamente, se você descansar bem entre as séries, a fadiga central ela vai diminuindo ali conforme você vai descansando entre as séries. Se você ficar treinando durante 4 horas seguidas, você consegue. Obviamente, você vai chegar no final do treino treinando com muito menos carga, bem mais zen, né, no sentido de bem mais lento. Por quê? Não houve uma fadiga central. Se tivesse uma fadiga central, você não estaria conseguindo executar. Você teve como posso dizer, uma diminuição do estímulo neural pelo estresse gerado desse volume de treino excessivo. Tá? Então não chegou a uma fadiga central. Houve uma diminuição desse estímulo neural graças ao excesso de volume. E fadiga periférica? Fadiga periférica é quando você falha o movimento, é quando há um acúmulo de metabólitos que impedem a contração muscular. E isso pode gerar uma fadiga periférica no músculo onde está sendo trabalhado. Isso também é muito difícil acontecer. Muitas vezes há aquela fadiga de queimação e dor, e aí você interrompe o movimento. Isso é uma fadiga periférica momentânea. Conforme você descansa entre as séries, você consegue liberar essa fadiga e fazer as próximas séries. O mesmo vale. Se você fizer um acúmulo de volume muito grande, você vai ter essa fadiga periférica mais rapidamente no decorrer dos treinos, tá bom? Então, descanse bem entre as séries. Enfim, a técnica pirâmide crescente gera muita fadiga central e periférica? Vai depender do volume. Se você tem um volume de treino muito alto, dentro de uma intensidade muito alta, pode sim gerar essas fadigas ou próximo dessas fadigas. Mas a gente consegue trabalhar dentro da capacidade física do indivíduo e controlar muito bem essa questão, sem precisar ficar caindo muito dessa questão de fadiga periférica e central. Tá? Bom, vamos lá. Segurança. A gente tem segurança sim no treino de alta intensidade, no treino de progressão de carga, desde que o indivíduo tenha domínio do movimento, desde que o indivíduo tenha consciência do músculo que está sendo trabalhado, saiba contrair o músculo, tenha boa técnica, amplitude ajustada, isso é uma constante, tá? Isso não é variável, técnica e amplitude é uma constante, ou seja, não adianta falar que se treina pesado, se treina errado. Você não vai treinar errado com alta carga, você vai pegar a carga alta para você e não para os outros. Não é porque o cara agacha com 300 kg e você agacha com 100 que você não treina pesado. Você treina pesado de acordo com a sua capacidade física e ele pode estar treinando leve. Às vezes ele consegue pegar 400 kg e está pegando só 300. Então talvez ele não esteja próximo do limite dele. Treinar pesado é buscar sempre próximo da falha com altas cargas ali, tá? Nesse caso aqui, se você tem uma boa técnica, amplitude, sabe contrair o músculo, aquele músculo não está em uma fadiga ou pré-lesionado no sentido de estar com aquelas dores muito fortes, né, antes de começar o treino, que pode ser uma indicação de que vai haver uma lesão ali. Se ele está se contraindo bem, então você vai conseguir mobilizar boa carga com segurança, tá? Então tenha consciência de técnica e amplitude, principalmente a ativação do core, respiração, que é muito importante durante o treino. Solta o ar na fase concêntrica, pega o ar na excêntrica, estabiliza o core no movimento livre, então treine esse abdômen, estabilização de quadril também, é muito importante, tá? Então tem segurança sim. Vou até colocar um sim aqui, né? Pra gente colocar aqui. Vou colocar um talvez aqui, como a gente discutiu, e um talvez aqui também. Tá? Bom, e aí? Quando usar essa progressão de carga? Sempre. Você pode usar sempre essa progressão de carga. Não existe, eu vou fazer um treino progressão de carga, outro treino eu vou fazer drop, outro treino eu vou... Não, você pode usar progressão de carga, você pode misturar progressão de carga com outro método, eu uso bastante isso. Você pode fazer a progressão de carga sempre que você quiser, a menos que você não consiga pegar nenhum quilo no movimento. Desde que você faça o primeiro série com só a barra e a próxima série com 1 quilo, foi uma progressão de carga, tá? Quem pode usar? Iniciante, intermediário,
e avançados. E além de avançados, extraterrestres, qualquer um pode utilizar desde que fique dentro da sua capacidade física de executar aquele treino dentro da progressão de carga para a gente gerar o aumento de força, a progressão dessa intensidade, a hipertrofia, tá bom? Vamos para o exemplo prático aqui dessa progressão de carga. Isso você pode fazer em qualquer exercício do seu treino, tá? Exercício isolado, multiarticulado, qualquer exercício. Vamos lá, eu trouxe um exemplo que eu uso bastante. Primeira série 1. O indivíduo vai fazer de 18 a 20 repetições sem falhar, é um warm-up. O que é um warm-up? É uma série de aquecimento. Lá naquela aulinha nossa lá sobre divisão das séries, né, a gente tem o conceito de warm-up. O warm-up nada mais é que um aquecimento. Você vai ficar longe dessa falha. Mais de 5, 10 repetições antes da falha, tá? Então, normalmente eu peço para ele fazer 18 a 20, não muito leve. Porque se eu fazer muito leve, não vai adiantar, não vai aquecer o que eu quero aquecer. Vai fazer de 18 a 20, podendo fazer 30 e poucas repetições, tá? É uma carga considerável ao ponto de ativar a musculatura-alvo, ativar os sinergistas, ativar os músculos envolvidos no movimento, aquecer as articulações, circular o sangue, tá? É um warm-up, é um aquecimento. Aí, ele pode descansar de 1 a 3 minutos. Caso ele queira descansar menos, descanse. Se você viu que o aquecimento foi bem levinho, bem tranquilo, 30, 40 segundos, belezeira. Eu peço para descansar de 1 a 3 minutos porque não vai interferir em nada, tá? Agora, ficar 10 minutos parado, aí você perde o aquecimento. Mas de 1 a 3 minutos é bem tolerável. Aí, a série 2, ele vai progredir a carga. Aqui, ele vai subir a carga do exercício. Aí, ele subiu a carga, descansou 1 a 3 minutos, foi para a série 2. Consequentemente, com o aumento da carga, a gente tem a diminuição das repetições. Então, ele vai fazer de 18 a 15 repetições, uma média. Ele vai ficar de 1 a 5 repetições antes da falha. Esse here significa repetições na reserva, tá bom? Então, ele vai ficar de 1 a 5 repetições na reserva, que é 1 a 5 repetições antes da falha. O que isso significa? Ele vai poder fazer, por exemplo, vamos supor que ele fez 12 repetições, ele poderia ter feito 13, 14, 15, cerca de 1 a 5 repetições a mais, tá? Mas ele parou no 12, ou mesmo vale para o 13, 15, enfim, ele vai ficar algumas repetições antes de falhar. Para ter essa concepção, né, essa percepção de quantas repetições falta para falhar, exige um domínio no exercício e uma experiência de treino. Quando você faz muitas vezes o mesmo exercício, por exemplo, eu sempre faço supino inclinado no meu treino de peito. Então eu tenho a percepção que com carga X eu consigo fazer tanto de repetições. Então eu sei quantas repetições eu consigo fazer para ficar 1 a 5 repetições antes da falha. Deu para entender? Então por isso que não adianta ficar bagunçando, mudando ordem de exercício, mudando exercício toda hora, porque você precisa evoluir no exercício e ganhar força naquele movimento. Se você ficar mudando toda hora, você não vai conseguir ganhar força no movimento. E precisa, principalmente os exercícios bases, né? Desenvolvimentos, supinos, agachamentos, remadas, a gente precisa ter eles constantemente no treinamento para evoluir a carga desses movimentos e aprimorar, refinar esse movimento. Porque quanto melhor você aprimora a técnica desse movimento, melhor a contração muscular, menor a dissipação de força para as articulações e melhor